Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha saga. Hoje eu quero falar com vocês sobre a famosa pergunta: é necessário as traduções serem simples ou juramentadas? E o que significa isso? Bom, antes de mais nada, é preciso entender esse segundo conceito. O que é uma tradução juramentada? A tradução juramentada ela é efetuada por um profissional que se chama tradutor público e intérprete comercial. Na verdade, este é o nome correto desse profissional. Que, para poder exercer essa profissão, ou seja, para ele poder chegar ao ponto de pegar um documento numa língua e traduzi-la para o português e vice-versa, ele teve que estudar, ele passou por uma prova, efetuou um concurso público e obteve então um número de inscrição no registro da junta comercial do estado onde presta o serviço dele. Então, eu achei interessante começar esse vídeo falando do tradutor juramentado, porque aí a gente entendendo o que ele é, o que ele faz, a gente já consegue entender que a tradução juramentada é isso. O que é então, Fábio, a certidão, uma tradução simples? É uma certidão feita por qualquer outra pessoa que não seja um profissional juramentado. Por exemplo, os patronatos italianos, que são órgãos reconhecidos pelo governo italiano. Não, eles não são órgãos do governo italiano como muita gente pensa. Um patronato ele é um órgão que é reconhecido pelo governo italiano como um órgão que promove a cultura e a língua italiana no exterior, etc. E tem entre outras coisas. Se você quiser saber mais, me deixa nos comentários que de repente eu faço um vídeo só sobre patronato. Por exemplo, os patronatos oferecem serviços de tradução de documentos, porque lá dentro tem uma pessoa que normalmente, na grande maioria dos casos, é um italiano nascido aqui na Itália que emigrou e está lá no patronato, que faz essas traduções, que tem o domínio da língua italiana, não só um domínio falado, mas também um domínio escrito das regras gramaticais e da língua em si, e que tem condições para poder efetuar esse serviço também. Entenderam a diferença? Aí você me pergunta, Fábio, mas espera aí, então, se uma tradução simples pode ser efetuada por qualquer pessoa, significa que eu posso traduzir os meus próprios documentos e levar no consulado? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, você pode pegar o seu documento brasileiro, depois que ele for legalizado pelo Ministério das Relações Exteriores, e traduzi-lo para o italiano. Obviamente que se você não tem um pleno domínio da língua italiana, as chances de você chegar num consulado italiano e o cara olhar para sua cara e dizer: você que traduziu isso? Isso tá uma porcaria, eu não vou aceitar essas traduções, você volte para sua casa e faça essa coisa de forma correta, ou contrate alguém que saiba, porque eu não posso legalizar essa porcaria. Para quem não sabe, de repente, muita gente não sabe que no blog Minha Saga, www.minhasaga.org, tem uma seção privada onde algumas pessoas pagam para poder ter acesso a alguns serviços que eu presto. Por exemplo, dentre eles, o serviço de análise de documentos. Então, as pessoas que estão iniciando no mundo da cidadania, de repente, mandam os documentos para que eu faça análise para verificar se elas têm o direito de cidadania, se existem erros ou variações. E esses dias eu peguei um documento para analisar, muito curioso, para dizer o mínimo. Ou seja, existia um erro de data no documento, o tradutor simplesmente pegou esse erro de data e corrigiu na tradução. Ou seja, para que você entenda melhor o que é um erro de data. Eu nasci no dia 16 de julho de 1976. Então imagine que na minha certidão de casamento, por algum motivo, o cara do cartório colocou que eu teria nascido no dia 16 de janeiro de 76. Essa incongruência de datas, ou seja, a minha certidão de nascimento com a data 16 de julho e uma eventual certidão de casamento com 16 de janeiro, não é permitida. Esse tipo de erro, não é uma variação, é um erro e deve ser corrigido. Você deve pedir para o cartório corrigir isso, seja através de um processo administrativo, seja um processo judicial, que também não vem ao caso desse vídeo. Porém, eu não posso apresentar a documentação com essas incongruências. E o tradutor, na certidão de casamento, se fosse nesse caso, o que ele teria feito? Ele teria colocado lá na minha certidão de casamento 16 de julho, ignorando o conteúdo do documento. E isso é crime. O tradutor não tem este poder. Aí imagine se o caboclo que fez que solicitou esse documento, que aqui eu não quero julgar ou pré-julgar se o cara que contratou
o tradutor que solicitou isso, o tradutor que fez isso porque ele achou que era legal, enfim, não sei, não quero saber. As orientações foram dadas de acordo com a legislação e eu dei a seguinte advertência para esse cliente. Olha, se você vir para a Itália com essa documentação da forma que está, se ela passar no consulado, porque a primeira coisa que acontece, existe o crivo do consulado. Você leva seus documentos para a legalização, o funcionário do consulado vai verificar se as datas, nomes enfim, se a tradução corresponde ao documento original. Se por um acaso o cara come a bola e esse documento chega na Itália, e o oficial de status civil percebe que houve esse jeitinho brasileiro em mudar uma data, no mínimo é uma comida de rabo. No mínimo. O máximo é chamar os carabineiros, chamar a polícia, porque induzir um oficial público ao erro aqui na Itália é crime. Além de explicar essa diferença para vocês, eu quero deixar aqui duas dicas importantíssimas. Primeira delas, vai contratar um profissional, seja um tradutor simples, seja um tradutor juramentado, seja o Papa, quem quer que seja, peça referências. Não importa que seja juramentado ou seja simples, não importa. Peça referências. Se um profissional não te der referência, significa que ele não é um profissional bem sucedido. Ou ele está começando agora, e assim, infelizmente, determinados serviços, você não pode deixar na mão de quem está começando agora, de quem de repente não tem experiência, porque se o cara errar dentro disso tudo dentro desse processo e de tudo que ele representa, de repente você vai perder grandes oportunidades e grandes quantias de dinheiro, tá? Então, primeiro, cuidado com o profissional. E por que eu estou falando isso? Para você não cair na besteira de fazer a tal economia burra. O que é economia burra? É querer economizar com determinadas coisas que depois para refazer custa mais caro. Então, se você puder, já vá naquilo que é certo, tá? Repito, seja juramentado, seja simples. Segundo, pegou as certidões, o resultado das suas certidões traduzidas, primeira coisa, pega o original brasileiro, pega a tradução, confronte nome de cidade, sobrenome e datas. Geralmente, os cartórios eles já trazem agora as certidões evidenciadas, com negrito ou itálico, nome, sobrenome, data de nascimento e etc. Então, você vai conseguir identificar isso de forma clara. Se houve algum erro. Houve erro de uma letra, não importa, pelo amor de Deus, tradução não pode ser diferente do documento original, seja ele certo, seja ele errado. Se você encontrar uma letra, você vai chegar no seu tradutor e falar assim, olha só, você errou aqui, você refaça, por favor, quanto antes, tá? Se ele errar de novo 2, 3 vezes, você, por favor, fala assim, ó, desculpa, mas você é incompetente, nada pessoal, porém, profissionalmente você não serve para cuidar do meu processo, então, por favor, eu vou procurar outro profissional. Não se acanhe em relação a isso, porque isso é muito importante, porque isso faz parte da sua vida, o seu projeto de cidadania não pode depender da incompetência de outra pessoa, tá? Então, tenham isso em mente, isso é muito importante. Dentro disso, nós temos que ter profissionais responsáveis e gabaritados para fazer o seu trabalho, ok? Bom, é isso que eu tinha para... Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa aí a diferença de foco aí no coisa, é uma lente nova, então ainda estou me acostumando. Bom, se você gostou desse vídeo, clique no joinha. Ó, enquanto eu tô falando agora, você já clica aqui, ó, não vai custar nada pra você, pra gente faz uma diferença enorme, porque ajuda o canal a crescer cada vez mais, graças a você, graças às suas visualizações e graças à falta de foco. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em cima, ou aqui em cima, não sei aonde, e no inscrever-se também, ó, pronto, clicou, já não custa nada, e toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado e automaticamente você vem e assiste esse vídeo, tá bom? E não se esqueça, por favor, de compartilhar nas suas redes sociais, é muito importante, cada compartilhamento você acaba ajudando, de repente, alguém que precisa dessa mesma informação e ela não conseguiu de alguma forma, e você ajuda também a gente, que vai levar o conhecimento a mais pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Arrivederci. Tchau!